Imagine-se em uma jornada fascinante por diferentes culturas e mitologias ao redor do mundo, explorando histórias ancestrais que compartilham um tema em comum: o dilúvio. Desde os tempos imemoriais, as narrativas do dilúvio têm ecoado nas tradições e lendas de diversos povos, intrigando e despertando nossa curiosidade sobre como diferentes civilizações interpretaram e transmitiram essa poderosa narrativa. Neste vídeo, vamos desvendar os relatos do dilúvio em outras culturas. Vamos nos aprofundar nas mitologias, lendas e tradições de diversos cantos do mundo para descobrir como essas narrativas se manifestam em diferentes contextos culturais. Vale lembrar, a narrativa do dilúvio mais conhecida provém do relato bíblico de Noé e sua arca. No entanto, além dessa história, existem outras versões intrigantes que merecem ser exploradas e compreendidas em seu próprio contexto cultural. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, fique até o fim do vídeo e confira como as diferentes culturas relatam o dilúvio. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar falando da mitologia da Mesopotâmia. Vamos explorar o poema épico de Gilgamesh e sua versão do dilúvio, conhecida como Epopeia de Atrahasis. A Mesopotâmia, antiga região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, é conhecida como o berço de uma das civilizações mais antigas da história. Nesse cenário rico em lendas e mitos, encontramos uma narrativa poderosa relacionada ao dilúvio, o Épico de Gilgamesh. Ele é uma das obras literárias mais antigas conhecidas, datada do 3º milênio a.C., e conta as aventuras do lendário herói Gilgamesh. No entanto, é em uma de suas tábuas desse épico que encontramos a versão mesopotâmica do dilúvio. Essa versão é conhecida como a Epopeia de Atrahasis, que vai descrever um dilúvio devastador enviado pelos deuses para exterminar a humanidade, devido ao seu barulho e agitação constantes. Paralelamente à narrativa bíblica, um homem chamado Atrahasis é instruído pelos deuses a construir uma embarcação para salvar a si mesmo, sua família e uma seleção de animais. As semelhanças entre a Epopeia de Atrahasis e a narrativa bíblica de Noé e sua arca são notáveis. Ambas as histórias envolvem a decisão divina de enviar um dilúvio para punir a humanidade, a construção de uma embarcação para a preservação da vida e o resgate da família e dos animais. Essas semelhanças podem indicar uma possível influência mútua ou a preservação de uma memória coletiva de um evento catastrófico. Na Epopeia de Atrahasis, o dilúvio é desencadeado devido ao incômodo causado pelos humanos aos deuses, enquanto na narrativa bíblica é atribuído à corrupção e maldade humana, que também pode se considerar um incômodo causado ao único Deus. E além disso, as durações dos dilúvios também variam, assim como os personagens principais envolvidos. As fontes para o estudo dessas narrativas mesopotâmicas incluem os tabletes de argila descobertos nas escavações arqueológicas da antiga Mesopotâmia, como as tábuas do Épico de Gilgamesh encontradas em Nínive e a tábua sexta da Epopeia de Atrahasis. Um dos pontos mais incríveis a se observar é a similaridade dessa epopeia com a Bíblia. Agora vamos explorar outra cultura, as tradições indígenas americanas. Vamos falar sobre uma visão geral dos diferentes relatos do dilúvio encontrado nas tradições dos povos indígenas das Américas, como nativos norte-americanos e os povos pré-colombianos. As tradições indígenas das Américas também são ricas em narrativas de dilúvio, revelando uma profunda conexão entre os povos indígenas e a natureza ao seu redor. Dentre os povos nativos norte-americanos, encontramos uma diversidade de relatos do dilúvio, cada um com suas peculiaridades e ênfases. Por exemplo, a tradição dos Navajós conta a história do dilúvio como parte de um ciclo de renovação da Terra, no qual a humanidade é purificada,
para que o novo mundo possa emergir. Já entre os povos pré-colombianos, como os maias, astecas e incas, encontramos narrativas que relacionam o dilúvio à destruição e à reconstrução do mundo. Essas histórias destacam a importância da harmonia entre os seres humanos, os deuses e a natureza, enfatizando a necessidade de preservar a harmonia para garantir a sobrevivência da humanidade. Essas tradições indígenas enfatizam a conexão profunda e espiritual que os povos nativos têm com a natureza. O dilúvio nessas narrativas é frequentemente interpretado como a resposta divina às transgressões humanas contra a ordem natural e um lembrete da importância de viver em equilíbrio e respeito com o ambiente ao nosso redor. Ao explorarmos essas tradições indígenas americanas, somos convidados a refletir sobre a nossa própria relação com a natureza e a responsabilidade que temos de preservar o equilíbrio e a harmonia do mundo natural. Essas histórias ancestrais nos inspiram a valorizar e proteger a biodiversidade, os ecossistemas e os recursos naturais que sustentam a vida na Terra. E também podemos observar que essas tradições também se encaixam com a Bíblia, pois ambas são relacionadas com a purificação de um mundo sujo. São relacionadas com a destruição e reconstrução de um mundo, assim como ocorreu no dilúvio narrado pela Bíblia. Além das tradições mesopotâmicas, indígenas americanas, também encontramos narrativas de dilúvio em várias outras culturas ao redor de todo o mundo. Cada uma dessas histórias trazem sua peculiaridade e suas características, oferecendo uma visão única sobre como diferentes povos transmitiram um evento catastrófico que ocorreu. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos a história do dilúvio, contada por Deucalião e sua esposa Pirá. Eles foram instruídos pelo deus Zeus a construir uma embarcação e povoá-la com pedras, que se transformaram em seres humanos. Essa narrativa grega enfatiza a conexão entre os humanos e os elementos da natureza. Já na tradição chinesa, encontramos a lenda do dilúvio, protagonizada por um herói chamado Yu, que construiu canais e sistemas de controle de água para conter as enchentes. Essa narrativa chinesa destaca a importância do planejamento e da engenhosidade humana na superação das adversidades naturais. Nas lendas africanas, também encontramos relatos de dilúvio, como a história de Nyami entre o povo de Tonga do Zimbábue e a lenda de Ukulunkuluku entre os Zulus da África do Sul. Essas narrativas destacam a conexão espiritual entre os seres humanos e os deuses, bem como a importância de obedecer às leis divinas para garantir a sobrevivência. Incrível, não é mesmo? E uma curiosidade: podemos considerar a presença dessas narrativas como indícios de que o dilúvio de fato ocorreu. Afinal, não é uma única cultura isolada, não é um lugar isolado, fechado do mundo, mas sim diversas culturas em conjunto, espalhadas pelo mundo, mencionando o mesmo acontecimento, só que logicamente de formas diferentes. Se formos à Bíblia, a explicação dela seria que através de Noé e sua família, a narrativa do dilúvio foi passada pela tradição oral aos seus descendentes, até surgirem esses povos, e através dessa tradição oral que se permaneceu esses contos sobre o dilúvio. E com o tempo, essas narrações acabaram se adaptando, enquanto se formava diferentes culturas para esses povos, e com isso acabou possuindo diferenças, como as que vimos anteriormente. Embora o fundamento principal se baseie na destruição de uma humanidade, no renovo, na destruição do mundo, na reconstrução do mundo, entre outras coisas, vemos somente alguns leves aspectos de diferença, mas a menção da destruição se mantém. E o que você achou desse vídeo? Gostou de saber sobre o dilúvio em outras culturas? Se sim, já curte, se inscreve e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.